Olá, aluno! Sabe toda aquela sua dúvida sobre como problematizar um tema, encontrar os problemas para construir a tese e colocar na introdução? Pois é, a aula de hoje é sobre isso e eu vou acabar com as suas dúvidas hoje, certo? Bom, em primeiro lugar, você precisa conhecer o seu país, quais são os ministérios ativos, quais são as funções desses ministérios, as funções dos governos estaduais e municipais, porque aí fica mais fácil de você encontrar o que é que está acontecendo de errado para poder construir a sua tese, certo? Em primeiro lugar, você precisa entender como esses ministérios funcionam, como eles colaboram para que o país funcione. Você precisa entender alguma coisa de lei também, mas não precisa ser um advogado, não precisa ser um juiz, não precisa ser expert, certo? Só o básico. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer depois que você estudar sobre os ministérios e entender de quem é a responsabilidade de quê, de tal coisa dentro do país, você vai procurar as causas dos problemas dentro daquele tema. Vamos lá, então. O que é problematizar? Você sabe? Problematizar é encontrar um desvio. Que desvio é esse? Você precisa analisar o que não está funcionando dentro daquele aspecto, dentro daquele tema. Se você sabe onde estão os desvios, as falhas, você automaticamente encontra os problemas, certo? Não é tão difícil. Eu vou colocar aqui uma imagem em que você vai visualizar que tipos de problemáticas a gente costuma encontrar. Mas entenda, não fique só focado nesse tipo de problema. São os mais comuns, são os que a gente mais utiliza na redação, mas é óbvio que tem uma série de outras possibilidades de problematizar, certo? Então, se as causas são de aspectos culturais, você vai enxergar aí qual que é o problema, né? Ele pode ser um problema de hábitos nocivos enraizados, pode ser uma herança cultural, pode ser um tipo de preconceito, pode ser uma inércia da sociedade. O que significa isso? Quando a sociedade, ela sabe do seu direito, do seu dever, mas ela não se posiciona, ela não se manifesta, ela não exige nada, ela simplesmente aceita tudo que está acontecendo. Pode ser também um desinteresse da sociedade, a falta de incentivo por parte da família, por parte do governo, por parte da escola, depende do tema. Pode ser também uma questão de alienação ou de desinformação. Então, dentro dos aspectos culturais, nós costumamos encontrar esses tipos de problemas. Claro, como eu estou te dizendo, não existem só esses, mas são algumas possibilidades bem comuns, certo? Agora, analisa comigo o segundo aspecto, ineficiência de serviço público. É um serviço público que não está funcionando? O que geralmente a gente consegue encontrar? Um financiamento inexistente ou ruim, uma má administração, um alcance populacional fora da necessidade, a ausência de uma lei específica ou uma lei específica até existe, mas é ruim, a ausência de fiscalização, de políticas públicas, uma carência estrutural, um sistema retrógrado, ultrapassado, obsoleto. Então, dentro da ineficiência de serviços públicos, essas são algumas das possibilidades. Como eu já disse, tem uma série de outras possibilidades, certo? Dentro dos interesses privados, a gente pode encontrar os interesses capitalistas, que vão gerar problemas de consumismo exacerbado, né, propagandas focadas com esse objetivo, como foi o caso do tema de 2014, a publicidade infantil em questão no Brasil. Então, a primeira coisa que você vai fazer é estudar os ministérios ativos no país hoje. E quais são as responsabilidades gerais desses ministérios, certo? Se você entende isso, já está meio caminho andado. Depois, você vai estudar esses aspectos culturais, ineficiência de serviços públicos e os interesses privados. Você, olhando por esse ângulo, você consegue entender melhor o que está se passando naquele assunto, o que está faltando, certo? Aí fica mais fácil você encontrar o problema. Lembrando que esses são problemas comuns que a gente costumeiramente utiliza.
nas redações. Mas como eu já disse e vou dizer de novo, tem uma série de outras possibilidades. E o seu vocabulário você vai melhorar usando o aplicativo de sinônimos na hora da construção da redação. Tá construindo redação, vai trocar palavra para não repetir? Pega o celular, aplicativo de sinônimo, aprende novas palavras. Nas próximas redações você já vai ter aquele monte de palavra nova para usar novamente. Então é uma questão de hábito. Se você sempre faz isso, se você está sempre aprendendo palavras novas, não vai te faltar, certo? Lembra que no Enem você não vai poder pesquisar. Então o momento de pesquisar é agora, na hora da construção, na hora da prática. Porque tudo aquilo você vai assimilando, vai absorvendo e lá no dia do Enem você já tem uma enciclopédia toda na sua cabeça, não vai precisar e nem poder pesquisar. Lembra do tema Os Efeitos da Lei Seca no Brasil? Pois é. Olha aí comigo, leia aí comigo. Os efeitos da Lei Seca no Brasil. Pronto, existe lei, certo? Então, as pessoas estão dirigindo alcoolizadas, mas tem uma lei que combate, né? Faz o teste do bafômetro, enfim. Tem uma lei e que tem trazido resultados positivos. Mas se você fosse analisar esse tema, você teria que se perguntar qual é o efeito dessa lei? É um efeito pequeno, um efeito grande? Tem fiscalização para poder fazer valer essa lei? Os resultados dela são positivos ou são mais ou menos, né? Eles não estão tão eficazes. O brasileiro, ele encontra um jeito de burlar essa lei? Por que ele encontra? As pessoas, elas foram conscientizadas sobre o assunto ou só a lei foi criada e pronto, começou a vigorar? Então, tem uma série de questões que você vai fazendo. São perguntas que vão te dando uma procura pela causa ou pelas causas, certo? E essas causas, geralmente, são os problemas, certo? Agora, analisa comigo outro tema que caiu na redação do Enem. Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Enxerga aí esse panorama. Olha só. Primeira coisa. Tecnologia, certo? O tema está levado para a tecnologia. Seria a inserção da informática na vida cotidiana do brasileiro. Você teria aí a influência desse telefone celular nas relações interpessoais, o comércio eletrônico via web, hackers e crimes cibernéticos. Falei quase em inglês, né? Tudo agora. Inclusão digital e a mudança de hábitos de leitura. Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Então você se pergunta, que limites são esses? Você vai tentar encontrar o que essa relação com a tecnologia está influenciando, o que algo que é privado está se tornando público e por quê? Que efeitos são esses? Que causas são essas? Quem está agindo errado? O que está acontecendo? Então, se você não tiver um mínimo de noção sobre tema nenhum, sobre assunto nenhum, se você não estiver se informando, assistindo televisão boa, tá? Se você não estiver lendo, vai ficar difícil, certo? Então, assim, não tem como os problemas caírem do nada na sua cabeça, você tem que ter um mínimo de noção sobre assuntos como tecnologia, direitos humanos, questões culturais, senão você não encontra nada, certo? Mas você já tem uma bagagem de conhecimento, você estuda história na escola, você estuda filosofia, sociologia, e você precisa ler muito, de fato, para você não falar bobagem, tá bom? Então, enxerga de novo esse panorama comigo. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Aí você faz um monte de link. O que é privado, que está se tornando público e que não deveria se tornar e por que está se tornando. Quem está se comportando mal nisso tudo? Aí você vê aí a questão dos hackers. Eles estão roubando informações, mas quem está disponibilizando essas informações? Limite. Que limite é esse que está sendo ultrapassado? Quem está ultrapassando? O que está permitindo essa ultrapassagem? E aí você encontra os problemas, certo? Outra coisa que você precisa entender bem é o que é assunto e o que é tema, certo? Enxerga aí esse tema. O trabalho na construção da dignidade humana. Também foi tema do Enem. O assunto é trabalho, mas o trabalho, o que tem a ver? Aí você vai para o tema. Na construção da dignidade humana. Tem trabalho indigno no Brasil? O que está acontecendo? Tem trabalho escravo, né? Análogo ao de escravo. Por que isso acontece? Onde estão as falhas? De quem são as responsabilidades? Você encontra o culpado, você já encontra quem vai resolver para a conclusão, e aí já fica mais fácil, certo? Então você vai fazendo uma série de perguntas, de questionamentos para poder chegar às causas, e essas causas são os problemas. Agora enxerga esse outro tema que já caiu no Enem. O poder da transformação da leitura. Aí você pergunta, o brasileiro lê?
Tudo bem, você olha para um tema desse, você acha que não tem problema. O poder da transformação da leitura. A leitura transforma, não tem problema aqui, é um tema super positivo. Opa, o brasileiro lê? Não. Por que ele não lê? Ah, não tem incentivo de quem? Da família? É uma questão cultural? É repassada? Ah, o sistema de ensino também não incentiva os alunos a essa leitura. Por quê? Falta estrutura, falta biblioteca nas escolas, falta uma série de livros que estimulariam esses alunos a ler. O que está faltando? Você faz essas perguntas para poder encontrar, certo? Então, falta incentivo dos pais, falta incentivo da escola. O que está faltando? Estrutura, livros, diálogo. Esses pais também são ignorantes, é algo cultural. Eles também não foram incentivados a ler. Então, fica mais fácil encontrar, lembra do panorama? Questões culturais, ineficiência de lei, ineficiência de serviço público, falta de políticas públicas, enfim. Você vai encontrando dentro desses aspectos o que está faltando, o que está provocando tudo aquilo ali. Não tem dificuldade. Tem gente que gosta de trabalhar os problemas como as consequências. Em alguns temas dá para fazer isso, certo? Mas a hora de construir a argumentação fica muito mais complicado. Lembra, você tem um monte de questão para resolver. Então, você tem que ser rápido e, ao mesmo tempo, você tem que fazer uma boa redação. Então, procura as causas, porque aí é mais fácil, tá certo? Muito cuidado, gente, com problemas que você não vai conseguir resolver. Desigualdade social. A fome. Até tem como resolver a fome, mas parece que ninguém está interessado em resolver a fome. Agora, lembra da fórmula que eu te passei lá na sala de textos? Você começa a sua introdução com um repertório. Depois, você traz o recorte, né? O assunto e o tema. Quer dizer o quê? As palavras principais, as palavras-chave daquele tema, certo? E depois, você coloca um ponto conectivo e constrói a sua tese, apresenta os problemas. Gente, não tem dificuldade se você seguir essa fórmula. Deixa para colocar os problemas no final da introdução. E eu vou colocar aqui para você uma série de possibilidades de construção do finalzinho desse parágrafo de introdução. Palavras legais, importantes, que você pode usar para apresentar esses problemas, certo? Porque fica mais claro para o corretor e não tem perigo dele não encontrar as problemáticas. Lembra que ele vai ler bem rápido aquilo ali, ele vai ler um monte de redação, certo? E eu tô só dando essa colher de chá. Alunos antigos sabem que eu nunca fiz isso, porque a gente tá de quarentena, o mundo tá vivendo toda essa tormenta e a gente tem que correr contra o tempo mesmo, certo? Então, visualiza aí. Você bota o repertório, o recorte, e aí você bota um ponto e traz. Nesse contexto, cabe analisar os seguintes aspectos, 2 pontos, e coloca os problemas. Ou você coloca, essa situação é decorrente de, e coloca os 2 problemas. É decorrente de ausência de estrutura, ausência de lei específica, ineficiência de políticas públicas, ou ausência de políticas públicas, descaso social, descaso governamental. Você coloca os 2 problemas, sempre trabalhando com 2 problemas para ficar mais fácil. Você pode dizer, assim, observa-se A. Aí você coloca os 2 problemas. Nesse contexto, torna-se evidente que coloca os 2 problemas. Dessa forma, aí coloca o tema, é comprometido, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves que permeiam a problemática. Fechou a tua introdução. Nesse aspecto, a problemática perpetua-se, seja por isso, seja por aquilo. Coloca os 2 problemas. Essa é a cara do André. Sempre vai ser a cara do André. Nesse contexto, algo deve ser feito para alterar essa situação, tendo em vista que problemas... Você põe lá os problemas. Tendo em vista que isso e aquilo. Esse panorama é resultado de... Coloca os problemas. Tendo em vista o problema e o problema 2, é fulcral buscar alternativas para inibir essa problemática. Que mais? Desse modo, é imprescindível analisar os seguintes aspectos. 2 pontos, bota os problemas, tracinho, responsáveis pela perpetuação dessa problemática. Desse modo, é imprescindível analisar os efeitos dessa problemática. 2 pontos e coloca os problemas. Gente, qual a dificuldade nisso, aluno? Nenhuma. Sabe o que te falta? Leitura, informação.
certo? Então, você precisa coletar essas informações. Como? Estudando, assimilando noticiário, documentário. Tem que ter o mínimo de conhecimento, vai, senão não consegue. Mas com o panorama que eu te trouxe nessa aula, de questões culturais, de ineficiência do governo, vai ficar mais fácil de você visualizar. Qual foi o outro que eu coloquei que eu não lembro mais? A memória tá ruim. Sim, os interesses privados. Então fica mais fácil. Então vai esse leque de problemas aí que vai encaixar num monte de tema e aí você não vai mais ter dificuldade nenhuma, tá certo? Para finalizar, analisa comigo esse tema que a gente discutiu naquela aula online. A obesidade infantil no contexto social brasileiro. Qual é o assunto? Obesidade. Qual é o tema? Infantil no contexto social brasileiro. É obesidade infantil o assunto, também você pode enxergar assim, ela no contexto social brasileiro. Então, se limitou ao Brasil. Ótimo, isso a gente já sabe. Vamos encontrar os problemas? Geralmente, quando você olha um tema relacionado à saúde pública, você já vai logo nas consequências. Vai provocar problema com bullying, vai ter baixa autoestima, e aí vai ter problema de saúde física também, porque pode fazer mal ao coração e etc. Você vai logo encontrando as consequências. Dá para você usar consequências como tese? Dá, eu já falei isso para você. Mas é mais complicado para argumentação. Mas não é difícil, assim, tão difícil, certo? É fácil, mas talvez seja mais complicado para você porque você está mais acostumado a trabalhar com as causas, certo? Então vamos encontrar as causas? Primeiro, quem são os culpados? Por que tem obesidade infantil no Brasil, no contexto social brasileiro? A pessoa pode ter um problema de saúde, ela nasceu obesa, certo? Mas a maioria das crianças obesas não está com esse problema. Não é porque nasceu obeso, é porque tem um hábito ruim de alimentação não saudável. De quem é a culpa, né? Na nossa discussão, alguns alunos colocaram que a criança é movida pela propaganda. Gente, lembra que é criança. Se o tema aqui fosse obesidade, fosse mais relacionado a adolescentes e adultos, ficaria mais fácil colocar isso. Mas quando você enxerga criança é desde de recém-nascido e vai até ali os 14 anos, certo? Então são várias etapas. Uma criança de 5 anos de idade, 7 anos de idade que se alimenta mal, não é por causa da propaganda do McLanche Feliz, não. Até porque essa criança não vai levantar de casa para ir comprar um McLanche. Ela precisa da autorização do pai para consumir aquilo. Ela precisa que o pai compre aquele alimento para ela, certo? Então, a gente enxerga logo esse culpado. A família é culpada. Por quê? Porque não cria hábitos de alimentação saudável para suas crianças. E por quê? Aí sim, a família é movida por uma questão de trabalho, de um ritmo de vida muito acelerado. E aí sim você vai encontrar a possibilidade de encaixar propaganda. Por quê? Porque se você vive num ritmo de vida muito acelerado, você pai, mãe, né? Que não é o caso de vocês que estão me assistindo, mas se os pais vivem nesse ritmo de vida acelerado, principalmente a mãe, que geralmente é responsável pela alimentação da criança, vai ficar complicado mesmo ela todo dia fazer uma alimentação super saudável se ela vive correndo pra cima e pra baixo, leva o filho pra escola, leva o filho pro karatê, leva o filho pro curso de inglês e come na hora que dá. Claro, gente, a sopinha que vende lá no vidrinho vai ser mais fácil pra ela, né? Um alimento de fast food vai ser mais fácil. Tem outras palavras aí também que no inglês que colocam essas comidas rápidas. Então, claro, vai ser mais fácil ser movida aí pela propaganda, mas você não vai colocar também toda a culpa na propaganda, vai? Lembra que o foco é a obesidade infantil no contexto social brasileiro. Você pode trabalhar, esse tema é legal, você pode trabalhar causas e consequências, certo? Tem a responsabilidade da família, que no caso está sendo irresponsável, né? Ela não está educando as crianças, as suas crianças, né? As famílias, com uma alimentação saudável. E ela faz isso, claro, por uma série de motivos. Mas se você for muito lá atrás, vai ficar muito complicado, vai ficar muito grande sua redação. Só uma redação de Enem, não uma tese de doutorado, certo? Então você vai lá, displicência, como alguns alunos falaram, irresponsabilidade familiar, enfim.
E aí você encontra o problema da propaganda que você pode colocar. E você pode colocar no seu desenvolvimento as consequências. A família não educa a se alimentar de forma saudável essa criança, e essa criança vai desenvolver obesidade, podendo passar por problemas de bullying na escola, de baixa autoestima, ou problemas de saúde, não só física, mas mental, certo? Os transtornos psicológicos que podem vir. Mas aí o foco não vão ser as consequências. As consequências você pode colocar no final até para fechar o seu parágrafo de desenvolvimento. Mas o foco vai ser aí a desinformação e a displicência familiar, certo? O que mais você poderia colocar? Eu quero te desafiar a fazer isso, encontrar o outro problema. Quem mais é culpado? Não coloca a culpa nas crianças não, porque elas não têm culpa. Se fosse um adulto, você colocaria a culpa, certo? Então, essa criança, ela come mal porque ela recebeu uma educação voltada para uma alimentação não saudável. E isso é provocado pelo ritmo de vida acelerado dos pais, que precisam encontrar formas rápidas para se alimentar e para alimentar os filhos, certo? Então, gente, olha, não tem tanta dificuldade assim. Só você fazer toda a questão de porquês, de quem é a culpa, por que a sociedade, por que o Estado está agindo daquela forma, por que o indivíduo está sofrendo de obesidade infantil, por que o indivíduo está sofrendo preconceito. Geralmente, as questões culturais são fáceis de resolver porque você resolve com informação e educação, não é só dando uma pincelada de conclusão. E se falta lei, cria lei, e se a lei tem uma brecha muito grande, fechar a brecha da lei. Se as políticas públicas elas não são suficientes, por exemplo, questão do câncer de mama, e assim, de uma série de coisas, o suicídio, o Novembro Azul, todas são campanhas anuais, né, que acontece também uma vez no ano. E no restante do ano, quem fala sobre esse assunto, né, sobre a questão do câncer de mama, a questão do câncer de próstata, desculpa, gente, levado para a saúde do homem, uma vez no ano, Novembro Azul, e o resto do ano? Ninguém fala sobre isso. Violência só vai falar uma vez também. E o restante? Suicídio só vai falar uma vez também. O restante do tempo? Ninguém fala sobre o assunto. Então, às vezes, essas políticas públicas são muito pautadas, assim, pontuadas. Isso acontece em uma semana de prevenção à gravidez na adolescência. Tem que trabalhar um assunto desse ao longo do ano todo. Então, uma política pública dessa não é eficaz. Só ela não é suficiente, né? Você já encontra o problema. A ausência de políticas públicas que alcance toda a população o ano todo. Então, a desinformação provocada pela ausência de políticas públicas. Enfim, você vai procurando de quem é a culpa, quem são os culpados. E aí você vai procurando as causas. Mas você não pode ir muito atrás, como no caso da obesidade infantil no contexto social brasileiro. Você não pode dizer, a criança se alimenta mal por causa do McDonald's. Você vai lá, não, é a família que não ensina a criança a se alimentar saudavelmente ou não alimenta essa criança de forma saudável. E aí ela faz isso porque ela tem interesses capitalistas e trabalha demais. Não, você vai acabar indo muito longe, tangenciando. Sua mãe faz isso porque tem um ritmo de vida acelerado, só é o suficiente por causa da globalização. Ou você pode dizer que esses pais, eles optam por esse tipo de alimentação porque é mais prático, e também pela desinformação a respeito de todo um outro problema que eu pedi para vocês procurarem, né? Por causa da desinformação quanto às consequências daquela alimentação ruim. Então, a família ela pode ser desinformada, não é só por uma questão de interesse que ela mostra trabalhar e precisa ganhar dinheiro para poder obter os seus objetos preferidos. Às vezes é porque ela mesma é desinformada daquele monte de consequência, certo? Então, faz essas perguntinhas, grava na tua cabeça todos esses aspectos culturais, ineficiência do governo e todos os outros problemas dentro desses aspectos, né? As questões também privadas. Memoriza esses problemas porque eles vão caber em praticamente todos os temas que a gente vai abordar. Mas sai desse negócio de negligência governamental. É muita pobreza. Ser humano. Vamos estudar, a gente pode mais, certo? Eu espero que tenha ajudado. Acredito que sim. E na próxima aula eu já trago o gancho dessa introdução para o desenvolvimento.
Não vou falar muito aqui, porque eu já dei aula de introdução. Vou gravar um outro vídeo só com as técnicas, como encaixar as técnicas. Mas você que já viu que não é novato, sabe muito bem que técnicas são essas. Por isso que eu falei, a gente coloca lá o repertório, coloca o recorte e traz os problemas. E aí eu trouxe para você como começar a encaixar esses problemas. E agora acho, né, acredito eu, que tirei as suas dúvidas sobre como encontrar esses problemas. Até porque já te dei um monte aí, certo? Até a próxima aula. Se Deus quiser, vai acabar esse negócio de quarentena logo, esse vírus vai sumir pra gente poder se encontrar novamente.